O Doc Lisboa desse ano tem parte de uma enorme homenagem ao Joris Ivens, o pai do documentário, que é provavelmente a figura tutelar e mais política da história do documentário, se você quiser. É alguém que atravessou o século XX, desde o pós-Primeira Guerra Mundial até o New Deal americano, passando por várias etapas da Segunda Guerra Mundial e com um envolvimento, o filme mais importante feito sobre a Guerra de Espanha é um filme do Ivens, com o Hemingway. O filme mais referencial possível da luta dos vietnamitas contra os norte-americanos é um filme do Ivens, o Paralelo número 17, que tentou compreender o que se passava na China no período da Revolução Chinesa e que foi uma pessoa que foi tentando se interrogar, mudando de opinião e interrogando-se a si próprio, não é? O que queria dizer o seu envolvimento? Ele queria sempre estar dentro de um lado de causas que lhe pareciam necessárias e justas e fazia filmes nesse sentido, mas que pouco a pouco ia se questionando sobre o que queria dizer a um dado momento o Bloco de Leste, o que queria dizer a China. E todo o percurso dele, que termina com a China, com uma revisitação da Revolução Cultural Chinesa, é algo de a história do século XX vista através do ponto de vista de alguém que quer entender como é que se pode ser participativo e justo neste campo, sendo artista ao mesmo tempo. É a referência absoluta do documentário. Há muito documentário político na parte das investigações. Você tem filmes sobre a imigração, O Novo Sul dell'Italia, que é um filme sobre as condições dos migrantes do norte para o sul de Itália, pessoas que se instalaram no norte de Itália, mas que se veem obrigadas a ir para o sul. Você tem em competição internacional, o filme de Javieira sobre os ciganos hoje em França, um tema absolutamente quente, poderia estar nas investigações, mas está na competição internacional. Você tem o filme sobre o Che Guevara, que é uma referência para muita gente, enquanto ato desmistificador de um retrato que virou praticamente uma figura do Andy Warhol. Ver a complexidade da figura do Che, eu não conheço nenhum filme que o faça de forma tão complexa quanto o filme do Richard Dindo, Os Diários da Bolívia. Na parte portuguesa, há muitos filmes que fazem pensar sobre, que dão a pensar sobre o estado do país, que dão a pensar sobre o estado do mundo. Um filme muito curioso a esse respeito é O Comboio, porque, tratando do Sud Expresso, não trata das pessoas que partem de Portugal nos anos 50 ou 60. Trata das pessoas que partem hoje, do amor que elas têm a esse país, de alguma forma, a tristeza que têm de o deixar, exatamente como era 40 anos atrás. O Doc Lisboa conseguiu, ao longo de alguns anos, modificar um pouco a paisagem do documentário em Portugal, conseguiu ter mais documentários em sala, eu acho que tem a ver bastante com o nosso trabalho, conseguiu ter mais documentários na televisão, conseguiu até um pouquinho mais de financiamento na televisão para o documentário. No entanto, há algo que é a grande frustração de não conseguir, tem a ver com o serviço público de televisão, e isso não é a batalha do ano passado, porque o serviço público de televisão no ano passado foi uma espécie de guerra contra as direções de programa da RTP, erradamente entendido como da RTP2, quando a RTP1 é muito menos serviço público do que a 2, se calhar, mas, sobretudo, é uma guerra que deve já ser estendida. A falta de orgulho, eu diria falta de orgulho, que tem há décadas as pessoas que estão nos cargos de primeiro-ministro, presidente da República e ministro da Cultura, de não terem um serviço público de excelência. Se comparar o que é uma programação de uma televisão finlandesa, que sim é um serviço público de televisão, ou de uma programação sueca, que sim é um serviço público de televisão, que se preocupou em formar as pessoas, com o que existe aqui, aqui você tem pão e circo.